Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Muito obrigado, Edson Cruz e Assis, para o Videocast Cristão. Aqui sim, voltei com o som agora. Me desculpe, comecei o programa com som. A gente termina o programa da semana passada sem som, para poder ninguém ouvir o que a gente fala nos bastidores. A gente não fala muita coisa, na verdade, né? O Edinho sempre atrapalhando, mas aqui está. Opa, Edinho tá rindo lá de mim, não sei se é de mim ou para mim. Então, os Edinho. Dois. Tudo bem com você, Edinho? Tudo bem, graças a Deus. E você, João? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. A gente fica uma semana sem se ver, por incrível que pareça também para vocês aí. Meio corrido as coisas, né? Mas da mesma forma como eu vejo o João, para mim eu estou vendo todos os outros irmãos também, e dou graças a Deus por isso, porque mesmo assim nós temos sido abençoados com esse programa e com a oportunidade de entrar no seu lar, de dar uma boa noite, de falar as boas novas em nossas vidas, que todos nós compartilhamos pela mesma fé e esperança. E hoje nós vamos falar algo sobre isso, não é, João? Sim, sobre esperança, como está até um pouco na tela aqui.
As Três Esperanças, mas vamos deixar o resto para daqui a pouco para falar Sim, sobre isso. sim. Então eu aqui diretamente de São Paulo e o Edinho, Diretamente de Curitiba, é claro. semana passada nós estávamos juntos, né? Mas não é Estávamos possível estar juntos. sempre. O João esteve aqui para o Congresso de Inverno, foi muito bom e muito obrigado ao vivo aqui para o João por ter acompanhado esse período conosco. Obrigado a todos os irmãos que estiveram aqui, tiveram vários irmãos da congregação de Londrina e até eu estava falando para o João, eu não me sinto só a Igreja de Cristo em Curitiba mais, agora eu sou da Igreja de Cristo no Brasil. Verdade, né? A gente está se apresentando assim, de onde você é? Da Igreja de Cristo no Brasil. Que legal, né? É muito legal mesmo. E de fato, eu acho que todos nós, irmãos, somos da Igreja de Cristo no Brasil. Pois Embora nós, ao primeiro dia da semana, nos reunimos como igreja num prédio, com outras pessoas, irmãos da cidade onde estamos, eu já me sinto da sua cidade aí do outro lado da tela, porque eu também amo a todos que estão do outro lado e professam a mesma fé, amor e esperança que nós professamos aqui. É isso aí, várias pessoas estão conosco também aqui, temos já Marcos e Isabel Feitas, também temos o Marcos Evangelista lá de Pernambuco, sempre está aqui no programa, são de Sorocaba esses nossos irmãos, né, Marcos e Isabel. Renato Alves Albuquerque, também ele é de Mauá, né? Graças a Deus estão escrevendo aqui onde eu posso adivinhar, lendo, é claro. Muito obrigado. Natália Carneiro, não esqueça de dizer de onde você é, Natália, para que a gente possa dizer aqui no programa. Às vezes a gente consegue lembrar, mas a mente nem sempre é confiável. Né? Do Tanque, bom saber. Valeu, Edinho. Ednei Maffei aqui, agradecendo até a música gravada há muitos anos atrás pelo Assis, lá no acampamento Monte das Oliveiras, num Enoque, né? Fazem quantos anos, hein, Ed? Nem lembro. Vários anos. Isso era a época que fazíamos ainda o videocast cristão, né? Sim. E hoje nós já estamos fazendo o programa ao vivo para você que está do outro lado da tela, a uma tela de distância de nós, como costumamos dizer. É isso aí. Também conosco Ângela de Oliveira, Natália Carneiro, esse hino é perfeito, né? Falando novamente sobre o hino que o Assis estava cantando, e Casimiro de Santa Rita do Passa Quatro. Muito obrigado por vocês estarem conosco também, Zéza Alves. Muito obrigado a todos vocês, nós vamos cumprimentando à medida do que nós temos possibilidade de ver aqui, e também temos uma pauta hoje que nós seguimos semanalmente, né? Obrigado aos nossos irmãos que têm colaborado. Alguns vídeos estão faltando nessas últimas semanas por alguns motivos assim, pessoais de cada irmão, mas vamos com o que temos na medida do possível. Né? Então vamos começar com nossa irmã Sara, lá da Alemanha, que está morando na Alemanha, mas continua mandando seus vídeos sempre, semanalmente aqui pra gente. Então vamos com a nossa irmã Sara. Boa noite, família! Meu nome é Sara e no Mulheres da Bíblia de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história de Abias, que está em 2 Reis e no livro de Crônicas. Abias, ela era filha do profeta Zacarias e também ela se casou com um rei chamado Rei Acás. Esse rei foi um rei péssimo, assim, ele era uma pessoa bem difícil, ele não tinha a mesma fé que ela, ele não cria em Deus, e assim, até quando ele morreu, ele sequer foi sepultado com os outros reis.
acho que o mais chocante para mim foi que ele teve a atitude horrorosa de queimar alguns dos seus filhos. Que pessoa faria isso, assim? Realmente me chocou um pouco essa informação. E a Abias, acho que o que fica da história dela é que ela se manteve firme na fé dela. Quantas pessoas acabam mudando por influência, né, do marido, e ela se manteve forte e firme e fiel a Deus. E eles tiveram um filho, o Ezequias, que também se tornou rei depois que ele morreu, e ele foi um rei maravilhoso por influência dela. Ela conseguiu ensiná-lo, e ele foi uma pessoa de extrema importância, de muita influência, e ele era extremamente justo e reto aos olhos de Deus. Então, assim, eu acho maravilhoso essa história, esse exemplo de vida, porque além dela se manter firme, ela também influenciou na criação do filho, que tinha de tudo para ter um exemplo horroroso, né, por um pai desse. Então, o mérito foi todo dela, e claro, por ela também abrir a guarda para que Deus pudesse agir na vida dela. Então, que a gente consiga aprender com a história de Abias, que a gente consiga refletir que influência e que legado nós, como seguidores de Jesus Cristo, estamos deixando para as pessoas que convivem com a gente e para aquelas que virão também depois de nós. É um legado que vai inspirar, ou é um legado que vai ensinar só o que não se fazer? Vamos parar e pensar, né? Uma ótima semana para vocês, e até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma Mulheres da Bíblia. Muito bem, essa foi nossa irmã Sara Capato, direto da Alemanha, mandando vídeos semanalmente pra gente. Eu quero agradecer a Sara, também ao Bruno, que se esforçam, né? Tem seus trabalhos seculares, estão a distância assim grande do país aqui, ainda assim se esforçam para a edificação dos outros irmãos. Nós tivemos nesse final de semana e no começo de semana o congresso, né? O congresso lá de Curitiba, o congresso de inverno. Foi o 6º congresso, né, Di? 6º congresso que a congregação no Cajuru faz, e graças a Deus eu sinto que cada ano mais tem evoluído, e nós estamos trabalhando sempre para fazer melhor. Uma das coisas que faz de fato o congresso bom é a participação de vários irmãos. Tivemos várias palestras com diversos irmãos, e eu acredito que foi todo ele proveitoso, né? Até a última mensagem que nós tivemos, foi interessante que foi o João que pregou, mas ele falou uma coisa interessante da congregação onde eu participo. Um ponto forte da igreja lembra, João? Comida? É a comida, claro, e o amor também, né? Engraçado que o as amor, coisas eu ia estão falar ligadas, o amor. né? Mas de fato a comida está ligada ao amor que a congregação sente. Uma das formas que ela faz para agradar é muita comida. Eu sei que foi um fim de semana onde nós nos amamos e compartilhamos um momento muito bom juntos, mas comemos bem também. Sem dúvida, né? Eu estou até procurando algumas fotos aqui no Facebook da Igreja de Cristo aqui no Cajuru. Tem algumas fotos aqui, alguns 3 irmãos de chapéu lá, tem alguns filmes já, né, do congresso, das palestras do congresso. Aqui é uma fotografia da igreja, né, toda. Nem toda, na verdade, né? Boa parte da igreja aqui. Deixa eu ver mais aqui, os irmãos. Deve ter um filme aqui sobre uma das palestras que vai carregar. Não, uma imagem panorâmica, faz um tempinho já. Várias imagens você tem aqui. Aqui algumas fotografias, né, do Wanderson lá da igreja de Curitiba, dirigindo cânticos. O Edinho e o Ranieri lá, deve ser o final do culto, né, também. Mas então, vocês conhecem muito a congregação também através do Facebook, né, como a gente sabe muito bem. Mas é uma forma de conhecer a congregação, né, essa é uma forma somente. Voltando aqui, aqui estou eu.
Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo. Não deixe de compartilhar esse programa que é feito para os irmãos da Igreja de Cristo. Não é um programa evangelístico, apesar de chamar a atenção de pessoas assim até fora da igreja. Então isso é uma forma até da gente divulgar a igreja, mas nós precisamos de comunhão entre nós, reforçar estes laços que muitas vezes nós precisamos lembrar que somos um só corpo, mesmo que em lugares distantes. E isso mostra através dos comentários que as pessoas fazem aqui, como Roslane Monteiro. Boa noite, amados irmãos da Igreja de Cristo em todo o Brasil e demais países. Paz a todos, acompanhando o programa aqui de Arthur Nogueira. Paz especial aos meus irmãos de Manaus, minha terra amada. E que irmãos, realmente irmãos especiais, os irmãos lá de Manaus. Também está conosco aqui Elizabeth Mortari, Natália Carneiro, dando boa noite também aos irmãos. Que guarde dia a dia todos os irmãos, né, a congregação do Tanque no Rio de Janeiro, deseja bênçãos a todos os irmãos. Também Elisângela Roster, que também conosco, de Jundiaí, e Júnior Ponço, de Santo André, que está sempre conosco também, desde os primeiros programas, ou talvez até do primeiro programa, nós estamos juntos aqui, não é, Júnior? É uma tela de distância. Muito bem, como mencionado anteriormente, nosso tema de hoje é falar sobre as três esperanças. Três esperanças. A esperança, que seria o sem esperança, a falsa esperança e a verdadeira esperança. Apesar da fé e esperança estarem intimamente ligadas entre si, devem ser claramente distinguidas, devem ser. A fé tem um trabalho de realizar o hoje. A esperança, ela fica esperando, como já diz a própria palavra, né? Ao longo do caminho, aponta a recompensa do serviço que a fé nos faz colocar em Deus para começar. A fé vem por ouvir, a esperança vem pela experiência. Nós sabemos que precisamos pregar a palavra de Cristo para que a fé seja assim crescente, né? Que primeiro nasça, né? E depois cresça no coração das pessoas. Nós, que dizemos que já somos pessoas de fé, precisamos ler mais a palavra de Deus para que nós possamos realmente consolidar essa fé em nossos corações. Já a esperança, ela vem da experiência, ou Romanos 5,4 fala um pouco sobre isso também, se você quiser olhar mais tarde também, né? A fé aceita a promessa e a esperança espera o seu cumprimento dela, da própria promessa. Muito bem. Os sem, vamos começar falando daqui dos sem esperança, são aqueles que só vivem o hoje, até se eles acreditam em Cristo de alguma maneira, acreditam em Cristo como 1 Coríntios capítulo 15 fala, né, que eles acreditam em Cristo, aquele Cristo que só serve para esta vida. Então são os mais infelizes de todos os homens, aqueles que acreditam em Cristo só para essa vida. Aqueles que não acreditam nas coisas básicas, às vezes até acreditam na existência de Cristo, ou que Cristo abençoou, ou pedem ajuda quando precisam, mas esquecem de colocar em prática a própria fé, e não se deixam vencer pela fé. E são esses os sem esperança, que infelizmente o mundo está cheio. Paulo fala mais sobre eles em Efésios capítulo 2, do versículos 11 e 12. E ele fala o seguinte sobre eles: portanto, lembrem-se que anteriormente, quando eu falo deles, muitas vezes também somos nós. Ele diz até o seguinte: anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, essa era nosso quadro, essa é a nossa fotografia. Naquela época, na época de Cristo inclusive, né, se nós estivéssemos lá, estávamos sem Cristo. Mas agora nós nascemos já na era cristã, estamos com Cristo. Nós, naquela época, estávamos separados da comunidade de Israel, quer dizer, jogados fora, de lado mesmo. Mas agora somos mais do que filhos de Abraão, porque somos filhos da fé. Abraão é o pai, né, da fé, inclusive, como nós bem conhecemos a história, como Hebreus, Gálatas contam, né? Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa fotografia, digamos assim, sem Cristo, principalmente sem Cristo. Nós nascemos na era cristã, mas mesmo assim, sem Cristo, nós não temos esperança e não temos Deus neste mundo, porque Deus não nos abandona, mas nós o abandonamos, né? Uma pessoa
Sem esperança é uma pessoa sem Deus no mundo. É uma situação muito triste. Às vezes nós esquecemos a situação tão triste quanto é, porque nós às vezes nos distanciamos dessa situação e deixamos de falar para os que estão sem Cristo, porque são pessoas sozinhas neste mundo, nem sequer Deus as acompanha. Este éramos nós sem Jesus. Não esqueçamos disso, porque quando nós esquecemos de como nós éramos, não lembramos do próximo, daqueles que estão ao nosso lado, de vez em quando até às vezes parentes. Deus está presente em tudo. Romanos capítulo 1, desde lá de Romanos capítulo 1, você pode lembrar, inclusive, o que ele fala, que a própria natureza revela a existência de Deus. As próprias flores, frutos, árvores crescem e muitas vezes nós nem sequer conseguimos explicar como é que crescem, como é que são gerados, mas sabemos que eles são gerados e tem uma força por trás que nós não vemos, mas nós não devemos ignorar. Deus está presente em todas as coisas. A gente às vezes ouve alguém falar, mas aqueles que não têm Bíblias, como os índios ou alguém que não conhece a Bíblia, será que eles são assim, isentos de culpa? De fato não são isentos de culpa. Até aquelas pessoas que não têm a palavra de Deus, têm a própria natureza que revela a presença de Deus. Eu estou aqui, na verdade, falando um pouco e até, como que eu posso dizer, colocando nas minhas próprias palavras, Romanos capítulo 1. Eu tenho um trecho aqui de Romanos capítulo 1, se você puder abrir Romanos capítulo 1, você pode ver isso muito claramente, melhor do que eu simplesmente estar falando aqui. Então ele diz, a ira de Deus, isso é Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então eles ignoram a verdade e praticam a injustiça. Porquanto, veja só o que ele fala nessa passagem, no versículo 19, Romanos capítulo 1, versículo 19. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, assim como nós reconhecemos Deus em todas as coisas. Eles também têm a mesma prova que nós temos, não é diferente não. Tudo que pode ser de Deus é manifesto, é conhecido, é claro. Tudo que se pode conhecer de Deus, pois Deus lhes manifestou. Deus faz crescer o fruto, aquela pequena sementinha, faz sua mágica, claro que Deus está por trás, não é uma mágica, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, olhamos para o céu, até agora mesmo, está de noite, escuro, pelo menos na maior parte do nossa parte aqui, né, desse lado do mundo, digamos, né? No outro lado do mundo já está amanhecendo, né? Então, olhe para o céu, seja escuro, seja claro, e Romanos capítulo 1, versículo 20 diz o seguinte, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Ele não está falando através de leitura nem nada, está falando sobre as coisas invisíveis. Deus está em todo lugar, claramente se reconhece Deus em tudo, desde o princípio do mundo, sendo percebidas. Veja só como que nós podemos perceber a Deus. Percebidas pelas coisas que foram criadas, uma árvore, um brotinho que se torna um feijãozinho, qualquer coisa, nós sabemos disso. Todas as coisas que foram criadas. Então, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quem não consegue ver a Deus, não tem desculpa. Romanos capítulo 1, versículo 20. Versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, eles também têm conhecimento de Deus. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então o homem não tem desculpa. Deus está presente em tudo, em todas as coisas. Nós éramos assim, não conhecíamos a Deus, porque nós não conhecíamos a Jesus, a presença de Deus pessoalmente. O homem peca por causa da ausência de Deus na vida dele. Não pela ausência de Deus, mas por causa da ausência de Deus na vida dele, especificamente. Porque Deus existe e dá para percebê-lo em todas as coisas. Então, uma pessoa sem esperança também é uma pessoa sem fé. As duas coisas andam juntas, uma constrói a outra, inclusive. E nós sabemos também que sem Deus, se Deus não existe, melhor, tudo é permitido.
As pessoas então querem fazer isso, Deus não existe para elas, para que elas então achem que tudo é permitido e façam o que bem entender. Mas não é bem assim como as coisas realmente funcionam. Se Deus não existe, não temos nada a ganhar. Mas se Deus existe, temos tudo a perder. Pense bem, né, nisso. Sem Deus, veja essa frase, sem Deus, a vida não tem propósito. Sem propósito, a vida não tem sentido. Então, sem Deus, a vida não tem propósito. E sem propósito, a vida não tem sentido. Então, Deus está em todas as coisas. Se o ateu estiver errado, ele perderá tudo. Se o ateu estiver certo, ele não ganha nada. Então, do ponto de vista humano, ateísmo é irracional. Não acreditar num Deus criador é irracional. É como se você entrasse numa sala e visse uma luz acesa. Mas você nota que essa sala só tem aquela porta de entrada e não tem janelas. Como assim? Você entrou e a luz já estava acesa. Ou, numa outra hipótese, é um peão rodando lá no meio da sala. Sabe aquele peão que a gente puxa a cordinha e ele fica rodando? Então, exatamente, já pensou essa situação? Você não sabe como explicar? Então, nós chegamos neste mundo e as coisas já estavam acontecendo. A luz já estava acesa e o peão já estava rodando. As coisas já estavam acontecendo. Então, do nada, alguém veio antes. É claro que nós poderíamos falar dos nossos antepassados, mas nós sabemos que eles não têm poder para isso. Então, se o ateu ele estiver errado, então ele perde tudo, porque a promessa que Deus fez da sua própria, baseado na sua existência, é de uma grande recompensa. Mas se ele estiver certo, ele não ganha nada com isso. Se Deus não existe, ele não ganha nada. Então não tem sentido uma vida de ateísmo. No próximo bloco nós vamos falar sobre os da falsa esperança. Nós vamos falar sobre isso, os da falsa esperança. Enquanto isso, nós nos preparamos aqui. Vamos dar boa noite também. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo aqui. Entre vários irmãos aqui que estão assistindo o programa. Que mais? Deixa eu ler aqui a passagem. Luana Oliveira, também Zéza Alves, dizendo amém ao Edinho. Alguma coisa que ele deve ter falado bem, pelo menos essa parte, né? Saudação à Igreja de Cristo no Lar, em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Nosso irmão Petrônio e Miriam Barros. Também Larissa Ferraz está conosco. Sou de Campinas, São Bernardo. Enfim, quinta-feira, a conexão, uma tela de distância. Deus abençoe. Muito obrigado, Larissa. Volte sempre. Estamos todas as quintas-feiras aqui, a partir das 21 horas. Zéza Alves, também da congregação do Tanque. Luana e Bagata, é isso mesmo? Somos de Manaus. Que legal, Luana. Bom saber que você está junto com a gente aqui. Estamos a uma tela de distância. E de Laine Pilsi. Boa noite aos irmãos. Está assistindo de Piracicaba. Olha só, bom vê-la por aqui. Espero um dia vê-la pessoalmente aí em Piracicaba. Quem sabe, talvez em algum outro encontro da igreja. Nós temos tantos encontros e tantas oportunidades de estarmos juntos, né? Então, deixa eu aproveitar falado do portal da Igreja de Cristo. Sim, nós temos um portal onde nós concentramos informações, e aqui está ele. Tem muitos artigos, como você pode ver aqui, tem notícias, você pode só passar o mouse por aqui, ou o dedo por aí no seu dispositivo, você vê no portal da Igreja de Cristo. O endereço também está na tela aí embaixo, aparecendo o tempo todo, né? igrejadecristo.com. Eventos, congregações, você pode encontrar as congregações da igreja, variedades como publicações, história, música vocal, vídeos, ministérios, ilustrações, grupos pequenos, arte da pregação, muitos recursos, evangelismo, tem bastante artigos escritos sobre evangelismo. Então não deixe de visitar o nosso portal, o portal da Igreja de Cristo no Brasil, com várias informações como você pode ver por aí. E sempre, cada dia, ou pelo menos algumas vezes por semana, esse portal ele recebe novos artigos. Já temos mais de 600 artigos cadastrados aqui. Espero que você venha conhecer o portal. Então, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. Continuem assistindo e chamando outras pessoas através do compartilhamento. Você pode compartilhar o programa com seus contatos, principalmente os irmãos da Igreja de Cristo. Vamos ter agora Aquecendo o Coração com o nosso irmão Bruno Capato.
noite, família. Essa noite eu gostaria de falar sobre um dos 3 apoios da perseverança. Aquecendo o Coração, com Bruno Capato. Eu acredito que perseverar é uma das coisas mais difíceis na vida do cristão, porque nossa vida ela é composta de provas e tentações, e nossos dias são oscilantes às vezes. Nós tentamos muito, eu digo nós porque todo cristão vive uma luta, vive uma guerra espiritual, de fazer o máximo para estar próximo de Deus, e fazer o máximo que pode para não se distanciar dele, mediante oração, mediante leitura, envolvimento com os irmãos, se conhecer, se avaliar todos os dias depois do batismo. É uma luta danada, vamos assim dizer. Mas um dos apoios que eu acredito ser bem forte da perseverança, um deles é a constância. Ser constante é muito importante na nossa vida, é muito sério, porque a constância vai fazer com que a gente tenha discernimento, tenha calma, consiga respirar, meditar e entender na hora das decisões, consiga enxergar de longe o pecado, porque correr demais é perigoso. A gente acaba tentando fazer mais do que consegue. Como diz por aí, acaba tentando abraçar o mundo, né? E muito devagar, acaba ficando para trás. Enferruja, dá sono, dá preguiça. Então o meio, o equilíbrio, é um bom segredo para se manter constante. Nem tentar demais, nem tentar de menos nas coisas da vida. Seja ela um compromisso com a congregação, seja ela um compromisso com a família, seja ela uma mudança íntima com Deus. Tentar ser constante, perseverar, um grande segredo, uma grande luta do cristão. Próxima quinta vamos falar do segundo apoio da perseverança. O primeiro é a constância e o segundo é um segredo. Nos vemos na próxima quinta. Grande abraço, bem apertado, com muito amor da família daqui da Alemanha, para todos os irmãos do Brasil e do mundo. Até mais. Aquecendo o Coração, com Bruno Capato. Muito bem, esse foi nosso irmão Bruno Capato com Aquecendo o Coração. Temos várias pessoas aqui assistindo o programa, quero agradecer a todos vocês. Vários irmãos de Manaus estivemos lá recentemente e isso foi muito bom, né, para a gente continuar fazendo esse contato, inclusive semanalmente, agora através da internet, a uma tela de distância. Que mais aqui? Deixa eu ver onde eu parei. Tem várias pessoas aqui participando, eu não consigo, chegando ao final do programa, nem falar de todos. Mas, na medida possível, vamos lá. Está conosco aqui Lúcia Teixeira, dando um forte abraço a todos, ela é da congregação de Imbariê, no Rio de Janeiro. Também Edson Oliveira, aqui de Atibaia, aqui perto de Atibaia, né? Não escreveu aqui, mas alguns eu sei de onde são e consigo lembrar. E alguns eu sei de onde são e não consigo lembrar. Isso acontece também. Maria Bento também, dando seu boa noite aqui a todos nós. Obrigado, Maria Bento, seja sempre conosco aqui. E David Mickey, um irmão dos primeiros missionários da Igreja de Cristo no Brasil, que chegou aqui em 1961. Ele está no Texas, nos Estados Unidos. Um abraço ao nosso irmão David Mickey. Nós apreciamos muito a sua presença conosco aqui, juntamente com os demais irmãos. Muito bem, agora nós vamos falar sobre os da falsa esperança. E os da falsa esperança, não sou eu os da falsa esperança, eu vou falar sobre eles, é claro. Mas você já teve algum amigo que fala, olha, eu acredito num ser superior, eu acredito em alguém lá em cima, eu acredito em várias coisas, né? Eu acredito que tem um Deus.
Eu acredito de fato que pode ter uma salvação. Eu acredito até que há vida em outro planeta. Sabe, então, as pessoas começam a cometer várias loucuras e falam, olha, como tem Jesus o Salvador na Terra, pode ter Jesus o Salvador em Marte, e assim por diante, né? Eles querem customizar a religião e eles acreditam que criar muitas vezes uma esperança que parece verdadeira acaba sendo uma boa esperança, e de fato não é. E Jesus, ele falava já sobre isso, naquele tempo que ele estava proclamando as suas palavras pela terra, ele estava falando que muitas pessoas iriam falar em nome dele, mas ele não reconheceria todos eles, justamente por causa dessa natureza que o ser humano tem de querer muitas vezes maquiar e disfarçar o que Deus de fato nos ensina. Eu até estava comentando em off com o João uma frase que eu já vi no Facebook, já vi em vários lugares, e é uma reflexão muito importante para todos nós com relação a esse assunto até. Deus é Deus sem você. E quem é você sem Deus? Exatamente essa essência de nós dependermos de Deus que nos faz sermos alguém e termos de fato que buscar uma fé para que esta fé alimente a nossa esperança. E a esperança de um dia ter o prêmio, a recompensa que é, assim como Adão e Eva, voltar para junto de Deus, andar com Ele no paraíso junto. Então, esse é o grande sonho da humanidade, que é o que o homem busca. Mas muitas pessoas talvez estão falando Senhor, Senhor. Veja Mateus capítulo 7, versículos 21 a 27, onde Jesus está comentando isso. E ele fala, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Jesus já deixou claro aqui que quem faz a vontade do Pai, através de Jesus, este sim está nos céus. E ele continua dizendo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus está dando aqui uma mensagem clara, ele está dando uma mensagem aqui certeira com relação a essas pessoas, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será digno de ser chamado um filho de Deus. Muitas pessoas também falam popularmente, todos são filhos de Deus. Nem todo que diz Senhor, Senhor é filho de Deus. Nem todo que tem uma roupinha bonita, uma aparência boa, ou que chora na tela da televisão, não é nem uma tela de distância, na televisão que é espalhada para todo lugar, ele fala Senhor, Senhor. Ele fala que profetiza em nome do Senhor, que faz curas, milagres e outras coisas em nome do Senhor. E ele está dando um alerta, ele está falando, olha, eu não vou reconhecer esse tipo de pessoa. Eu não conheço aquele que não obedece à vontade do meu Pai. E basta muitas vezes a gente pensar um pouquinho para você saiba que pessoas alimentam outras pessoas que estão sendo cegadas por causa de seus próprios interesses e não por causa da obediência a Deus. Elas estão buscando palavras que não salvam. Elas estão sendo enganadas e se enganando. E estão enganando tudo ao seu redor. As falsas esperanças podem ser de diversas formas. Nós podemos ver falsas esperanças em muitas coisas. Principalmente em palavras religiosas, palavras que parecem ser boas, palavras que parecem ser de religião, inclusive. Tem pessoas que falsificam a fé e falam palavras religiosas. Tem gente que fala, olha, hoje eu vou contar uma profecia, então estejam todos reunidos, porque eu vou profetizar em nome de Jesus para a sua vida. E aí começa, muitas vezes, mentira. Eles vão fazer expulsões de demônios, eles vão fazer muitos e diversos milagres. Já vi histórias, o fulano lá é de Deus, porque ele expulsou
300 demônios de uma vez numa congregação lá. Tinha mais demônio do que membro dentro da congregação. Tinha mais milagre do que pessoas precisando dos milagres. Então aquela pessoa é de Deus. E Jesus falou, olha, essas pessoas, elas vão proclamar meu nome e falar, Senhor, Senhor. Eu vou olhar bem para a cara delas e falar, eu não conheço você. Sabe que a sensação que dá é que essas pessoas estão buscando apenas alimentar o seu próprio coração e não obediência cega a Deus. É diferente uma coisa da outra, porque muitas vezes as pessoas até falam, não, eu quero obedecer a Deus, mas eu quero algo em troca. E na verdade, nós já recebemos o fato de termos a esperança da salvação, não significa que nós seremos curados da doença, nós enriqueceremos, nós passaremos a ter dons miraculosos. Não, quer dizer que eu tenho esperança de que um dia estarei no paraíso junto de Deus, porque as minhas atitudes, as minhas ações refletem Jesus Cristo. E é isso, o básico que ele quer. Jesus também, ele fala, eu claramente vou dizer isso, eu vou falar claramente, olhando para você, nunca os conheci. Você sabe que essa palavra nunca pesa muito. E ele vai falar, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. E veja que antes ele falou de cura, falou de milagres, falou de expulsar demônios, e ele está falando, vocês praticam o mal. Então olha muito bem a essência das pessoas que buscam por falsas esperanças e acham que curas, milagres e riquezas e coisas físicas e materiais essas que vão dar uma esperança, uma certeza de alguma coisa. E na verdade é tudo vazio, assim como aquele que vai para as festas e outras coisas do mundo que não levam a nada e esvaziam você no outro dia. E Jesus continua explicando algumas palavras de prudência a todos nós. Em Mateus 7, 21 a 27, ele fala, portanto, quem ouve as minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sobre casa a areia. A chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Eu já vi várias vezes em outros lugares as pessoas perdendo tudo o que tinham porque perderam o seu maior bem, que era a sua casa. Nós damos muito valor na nossa casa, nós, quando vemos que tem alguma coisa velha, estragada ou algo assim, corremos a arrumar. E Jesus está comparando a vida espiritual das pessoas a pessoas prudentes que construíram sua casa em lugares bons ou ruins. Aquele que constrói numa terra firme, num lugar alto em que não vai ter chuva, que não vai desbarrancar, que não vai acontecer nada, a tendência é de que ele tenha a casa dele a vida toda. Por quê? Porque ele construiu a casa no lugar correto. E aí ele fala o oposto disso, aquele que construiu a casa na areia. A mesma coisa que sucedeu com o que aconteceu na rocha, aconteceu com o que construiu a casa na areia. E caiu a casa e o tombo foi grande, ou seja, o problema que aconteceu foi muito grande. E aí ele dá exatamente a dimensão do que é falando. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, é uma pessoa tola, é uma pessoa que está construindo as suas esperanças nas coisas erradas. Construir as esperanças nas coisas certas é exatamente ouvir as palavras do Senhor e praticar. Ou seja, não é ser um bom ouvinte da palavra, falar, não, eu aceitei Jesus e agora eu vou ouvir tudo e vou viver isso. Aí começa a ouvir, ouve e fala, é isso mesmo, o cristão tem que ser assim, mas na prática não procede. Na prática,
todas as coisas que ele faz acabam tendo coisas erradas. A pessoa prudente, ou seja, a pessoa que obedece e segue a Deus, é a pessoa que constrói a casa sobre firme fundamento, ou seja, sobre uma rocha. Eu já vi aqueles filmes antigos, na Itália, em outros lugares do mundo, onde o cara construiu um castelo bem na beira do penhasco. Aquele castelo, ele está lá há milênios, há séculos, eu não sei há quanto tempo, e não cai, porque ele está sobre uma rocha firme, um lugar alto e seguro, onde tudo acontece, ele tem a visão de todas as coisas, porém, ele está sobre firme fundamento. E aí ele acaba, de fato, tendo uma morada segura e muito bem feita. Eu não sei se você já viu no Rio de Janeiro, aqui em Curitiba, Santa Catarina, em diversos lugares do Brasil, em São Paulo, né, que chove, alaga, leva a casa, acaba com tudo. Tem gente até que fala assim, eu sou pobre, eu não tenho nada. Aí quando a chuva vem, leva a casa dele e fala, perdi tudo. Ele não tinha nada mesmo, né, mas perdeu tudo. E é exatamente isso que eles fazem, eles constroem. Se você conversar com os governantes que entendem de saneamento e outras coisas mais, eles falam, olha, se você construir sua casa na beira do rio e vier enchente, ela vai levar a sua casa. A maioria das pessoas que sofrem estão construídas em lugares muito ruins. É lógico que nós temos um problema muito maior do que isso, eu estou simplificando, estou falando de uma forma mais simples, mas de fato é uma coisa parecida com essa. As pessoas estão fundando as suas vidas em lugares que não levam a nada, que não tem sentido, que não fazem elas crescerem. E de fato, a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas ela só ouve, ela concorda inclusive, mas ela não pratica, ela está construindo a sua vida sobre areia. Isto significa, ela tem uma esperança que não é verdadeira. Ela está olhando para o lugar errado. Embora ela saiba, ela aceita, a esperança dela está em autoconfiança. Eu sou bonito com a minha cara. João, com essa minha cara aqui eu não preciso fazer o bem e Deus vai me aceitar. Você acha que isso vai dar certo, João? Pela cara que ele está fazendo, eu sei que não. Difícil. É muito difícil. E de fato, muita gente baseia sua vida nisso. Tanto que a gente vê, tá até morrendo gente por fazer cirurgia estética, cuidando de coisas físicas que são falsas esperanças. Deus nos busca espiritualmente limpos. E essa é a batalha minha, sua e de todos nós. E posteriormente, por último, nós vamos ver agora uma esperança que é verdadeira, que ela é boa, que ela é a esperança que todos nós, principalmente nós, os cristãos, devemos ter. É isso aí, Edinho, muito bem falado sobre a Casa na Rocha. É uma antiga história e nós precisamos ouvir ela todas as vezes, né, para poder a gente aplicar nas nossas vidas e não deixar que nossa casa fique sobre areia, né? Às vezes a gente muda de casa, né? Isso é um problema também. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo aqui, como Chiquinho Feitosa, da Igreja de Cristo, e também Anderson Roberto, está assistindo ao programa aqui conosco, Herardo Ferlima, Anderson Roberto, marcando presença em mais uma bênção, escreve ele aqui, Rosária Castro de Manaus, a Teca Cruz aqui chegou no programa, claro, não chegou aqui ainda, Natália Carneiro aqui, costumava dizer, onde tem comida tem muito amor, sou muito grata por fazer parte dessa família em Cristo. No tanque ali somos bem fartos em eventos domingo, mesmo nós no grupo de jovens adultos, iremos nos reunir para fazer uma confraternização em minha casa e adivinha o que vai ter? Muito amor, muita comida. Aí, Edinho, não é só cajuru. Aí é bom, né? É verdade. Você veja, João, além de você comer bem, tem até uma tal de Isaura Cruz que falou, olha, João, já tô com saudade de você. Deus te abençoe sempre. Beijos. É mais aqui. Vulgo sua mãe, né? Ou seja, nossa mãe, né? Pois é. Mas de fato, ela é uma das grandes cozinheiras que nós temos ao nosso redor, verdade, né? E no cajuru. E uma pessoa que tem muito amor, tanto que
Domingo nós estávamos apresentando as famílias, além de eu, o João e meus irmãos, ela adotou vários outros irmãos e fala, esses são os meus filhos também, né? Então, e sobe até lá para tirar fotografia com a gente, família, tudo, né? Sim, porque são nós mesmos falamos, tudo bem, se minha mãe aceita, nós aceitamos também. Somos nós, né? Claro. Aqui também Marcos Aurélio do Sacramento, parabéns Edinho e João, continuem com esse programa ao vivo, cada dia melhor. Deus abençoe, que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo. Amém. Muito obrigado, Marcão. Um grande abraço para você, um grande parceiro aqui no Evangelho também. O Marcos, ele é o coordenador, diretor assim, do núcleo, não é núcleo, né, da sede do SBN, que faz com que tantas pessoas estudem a palavra de Deus. Silas Gama também está conosco, dando seu boa noite também aos amados irmãos. Também ao João Edinho aqui, trago um grande abraço. Todos os irmãos da cidade de Manaus, Amazonas, inclusive dos irmãos que se reúnem no bairro do Educando. Isso aí, muito legal, bom saber que todos. Wagner Ferreira também está conosco, Priscila Galilali também e Melissa Bernardo e vários outros irmãos que nós vamos citando ao longo do programa. Olhando um pouco para a nossa pauta agora, nós vamos falar sobre Libertos em Cristo com o nosso irmão Vicente Barbosa. Muito boa noite, estamos aqui para mais um programa Libertos em Cristo, repetir alguns passos aí no decorrer dos outros programas. Vamos falar também sobre a oração da serenidade e vamos nos manter calmos, serenos e tranquilos para continuar a nossa recuperação. Eu costumo dizer que os iguais se tratam quando estão em recuperação. Alguns pastores de alguma igreja me ligam e falam: Vicente, eu estou aqui com uma família, estou com eles já conversando há uns 30, 40 minutos e eu falei de Jesus, falei de salvação, falei tantas coisas, mas tem um ponto aqui que precisa ser tocado e eu não sei o que falar mais para essa família. E às vezes eu pego a minha moto, vou até essa igreja ou até esse lugar que esse pastor está. Quando eu chego lá e começo a falar, aquela pessoa que está ali sendo atendida, ela se identifica com as minhas palavras, porque eu sou igual a ela. Quando ele fala assim, eu estava em situação de rua, eu falo assim, eu também já estive em situação de rua. Eu sou usuário, eu também sou dependente químico e alcoólico, estou em recuperação, então é possível para você também. Então os iguais se tratam. Não tenha vergonha de falar sobre recuperação, porque a sua recuperação agora vai ajudar outra pessoa também a entrar em recuperação. Jesus nos deixou essa tarefa que é vital, e ele disse assim: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Então a nossa missão não é ganhar esse presente e ficar guardado. É ganhar esse presente e distribuir recuperação para as outras pessoas. Distribuir salvação através de Cristo para as outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele viajou por todo o mundo contando a todos sobre o quê? Sobre a sua história, sobre a sua conversão. Em todos os lugares que ele ia, ele começava falando: bom, eu era um perseguidor de Jesus Cristo, agora eu sou um servo de Jesus. A fala dele foi tão contínua em relação a isso, que ele é o maior instrutor da igreja no primeiro século. Então ele terminou sua vida preso, mas o seu espírito estava livre. Ele falava de Jesus, de salvação, de libertação para as pessoas. É esse exemplo que nós temos que seguir. Ele apresentou a sua história, Paulo apresenta a sua história perante os reis, e olha só, tem uma vez que ele chega no rei Agripa, e começa a falar a sua história, contar a história de Jesus. O rei Agripa disse a ele: você pensa que assim, em tão pouco tempo, você vai me tornar cristão? E Paulo disse para ele: pois eu pediria a Deus que em pouco ou em muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje chegassem a ser como eu, mas sem essas correntes. Entre cada jornada pessoal da escravidão até a liberdade, há um microcosmo do Evangelho.
Em algum momento Jesus te tocou. Em algum momento a boa nova te tocou. Nós estamos falando de uma doença física, mental e espiritual. A parte física, nós nos alimentamos bem, nós dormimos bem, nós cuidamos da nossa higiene, cuidamos da nossa saúde de todas as formas. A parte mental, nós estudamos, nós lemos mais, nós nos ocupamos com coisas boas para nossa memória. E a parte espiritual é Deus que vai salvar, é Jesus que vai trazer a salvação e o resgate diário para nós. A boa nova em Cristo Jesus vai nos resgatar todos os dias. Quando as pessoas escutam a nossa história, mesmo quando parece trivial, estamos oferecendo a elas a oportunidade de romper as suas correntes e começar a sua própria recuperação. A pergunta que fica depois desse tempo que passamos juntos é: e agora? O que você vai fazer? Libertos em Cristo, nós estamos. Agora temos que falar sobre essa libertação para as outras pessoas. Sejam muito bem-vindos à recuperação e estamos juntos. Até a próxima semana. Muito bem, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Agora nós tivemos nosso irmão Vicente Barbosa, Libertos em Cristo, e ele está com um site também novo, como vocês devem saber já, libertos.com.br. Deem apoio para esse irmão, que ele merece, é um instrumento nas mãos de Deus mesmo, e ele tem feito um grande trabalho assim, de apoio para muitas congregações, no Enoque, nos encontros que a gente vai, até a gente foi no Enjoque juntos, né, lá em Minas, e ele atendia muitas pessoas o tempo todo, pessoas precisando realmente falar do assunto que é tão importante, né? A drogadição é grande, às vezes até em algumas congregações. Então, convide o Vicente para a sua congregação para falar e apoie de todas as maneiras, inclusive financeiramente. Nosso irmão, vou colocar a fotografia aqui primeiro, enquanto acho as informações, né? Fernando Soares mandou uma fotografia aqui do encontro bíblico que eles fazem de casa em casa. É muito legal isso aqui. Eles estão sempre reunidos, nós já tivemos lá em Maceió também com os irmãos, são muito receptivos. E aqui uma fotografia deles reunidos em uma das casas dos irmãos lá de Maceió. O Edinho também tem aqui abraços fraternais para compartilhar conosco. Porque o João não dá conta, deixa eu dar um pouco de conta aqui. É brincadeira, mas de fato eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm comentado aqui conosco. Eu vou abaixar um pouco a cabeça porque eu tenho que ler, mas eu quero agradecer muito a Helena Mendes, que está nos acompanhando, a Claudelina Vicente Melinski. Um abraço, Claudelina, a gente tem saudade de você. Márcia Cruz, André Alves também. Às vezes a Alves mandou umas carinhas, uma risadinha, daí falou, desculpe, mandei errado. Daí eu até mandei uma também, falei, eu também mando. Eu gosto também de mandar, porque é sorrisos, é uma forma de alegria, né? Então, pode mandar, Zéza, não tem problema não, a gente gosta também de carinhas felizes. A Raizinha Maciel diz assim, que Deus abençoe sempre meus amados em Cristo, na tela, ou seja, na tela de distância, mais juntos de coração com o Senhor. Então, eu queria agradecer a essas pessoas também, a Teca Cruz, que está chegando até em casa, né, João? Ela está trabalhando e está voltando agora, então ela deu um oi aqui, agradecer a ela também, Andréia Cândido, que nos acompanha, Carlos Nominando, que também está assistindo junto com Marcos e Elizabeth Feitosa, eles estão os quatro, né, ele e a esposa assistindo, e o Marcos e a Elizabeth também estão assistindo. Dilaine Piussi falou assim, sem Deus nada somos nesse mundo, sem Deus não podíamos viver, nem as folhas das árvores se movem se não for pelo seu poder. Esse é um cântico que várias congregações cantam e dá vontade não só ler e falar, mas dá vontade de falar cantando, inclusive, né? A Sueli Teixeira também, ela fala, oi família, estamos a uma tela de distância de vocês, estão assistindo, que está muito bom, está uma maravilha, né? Sueli de Ramos, do Rio de Janeiro.
Daí a Zéza já está conversando com ela aqui. O Vicente, né, chegou. Vicente, muito bom que você está conosco. Muito obrigado pelo trabalho que você tem feito também. Mas está aqui presente, isso é importante também. E é muito bom, de fato, mesmo que você não possa ver ao vivo, veja depois, transmita para os outros irmãos. A intenção nossa é termos essa comunhão a uma tela de distância. Nós pensamos em evangelismo, nós criamos grupo, estamos constantemente trabalhando para isso também, mas o objetivo principal deste programa aqui é exatamente mantermos a mesma comunhão, a mesma fé e a mesma esperança. Esperança da qual o João vai falar que é a verdadeira esperança, essa da qual nós professamos e nós vivemos. Além do amor e da comida também, não pode esquecer dessa parte. Com certeza. Essas duas coisas são importantíssimas. Pois é. Não oferecemos comida aqui, mas espero que na sua casa tenha comida suficiente para você manter essa tela de comunhão com a gente. Estou meio gripado aqui, o Edinho está meio gripado de lá, então hoje estamos meio gripados daqui para lá e estamos inteiramente gripados, né? Quer dizer, meio de lá, meio de cá. Graças a Deus estamos aqui, né? Tá dando para falar, mas se engasgar um pouquinho vai acontecer. Então, enfim. Contamos com sua compreensão, né? É isso aí. Limpar a garganta para começar. Vamos falar sobre o uso da verdadeira esperança. E você, tem esperança em quê? Nós temos uma geração de pessoas sem esperança, jovens, por exemplo. Muitas vezes por isso que eles entram em situações difíceis de sair, como as drogas, por exemplo, criminalidade, ou relacionamentos que não dão certo. E saem feridos e saem, muitas vezes, quase até destruídos. Os jovens são muito frágeis. Eles acham que estão no auge das suas vidas, mas na verdade não. Nós que já passamos da juventude, estamos acumulando cada vez mais anos de juventude em nossas vidas, nós sabemos realmente como quando nós éramos jovens, nós éramos mais frágeis. Agora nós temos uma certa maturidade e temos a consciência de que nós não somos grandes coisas, pelo contrário, né? Nós somos como uma neblina que passa, e a neblina não sabemos de onde vem nem para onde vai. A nossa esperança, então, é outra. Nossa esperança não está neste mundo, nossa esperança está em outro lugar, onde plantamos para colher. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que você já deve conhecer no seu coração, essa passagem de cor, em outras palavras, né? Ora, a fé... Ele diz sobre a fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Falando sobre esperança. E a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza da nossa esperança. Então, se você tem fé, consequentemente você desenvolve essa esperança da qual nós estamos falando. Mas se falta fé na sua vida, se falta um grão de mostarda de fé, e olha que nós até mostramos algumas semanas atrás aqui no programa, o tamanho de um grão de mostarda. É pequeno realmente e às vezes dá para perder. Já fiz essa dinâmica de dar um grão de mostarda para cada uma numa congregação e muitas pessoas já tinham perdido no final de alguns minutos até. E isso acontece, as pessoas perdem muito facilmente a fé, consequentemente a esperança. Somos os da fé e da esperança. Nós não somos aqueles que têm suas vidas baseadas neste mundo. Pelo contrário, essa semana, inclusive, na verdade no sábado, outra semana, final de semana, né, nosso irmão Ranieri estava falando que, assim como nossa pirâmide, né, a pirâmide do mundo é assim, quem está lá no topo está no alto, né, está no auge, etc. Nossa pirâmide é assim, onde nós estamos lá embaixo, servindo a maior parte de pessoas, a exemplo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que está no topo da pirâmide, mas nossa pirâmide é de cabeça para baixo, onde nós viemos para servir. E quando nós também temos raízes em Jesus, é como nossa árvore também estivesse de cabeça para baixo, porque nossas raízes estão lá para cima, onde nós plantamos os nossos frutos, eles vêm lá de cima. Então é dali que nós temos os nossos frutos. E, sendo assim, nós sabemos que nossas raízes, nossa esperança, nossa fé está lá no alto, está em Jesus Cristo. E Romanos capítulo 15, versículo 13 diz que o Deus da esperança
os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Transbordar de esperança. Que a nossa esperança, então, seja como algo que está derramando, transbordando, em outras palavras, né? Que seja a nossa esperança dessa maneira. Mas é o Deus da esperança que nos enche de alegria e de paz. Só Ele pode nos encher de alegria e de paz. Por sua confiança, pela confiança que nós temos nele também, né? Como Ele mesmo diz, e nós podemos então até frisar aqui, esperança, confiança, são palavras que vêm de Deus e que transbordam. A nossa esperança pode transbordar pelo poder do Espírito Santo. É assim que a nossa esperança pode transbordar. E ainda mais uma outra passagem também, em Romanos capítulo 8, versículo 24, né? Nós temos essa passagem que diz: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Então, quem é, afinal, que espera por aquilo que está vendo? Nossa esperança é invisível para a maioria das pessoas. As pessoas não entendem por que nós temos tal esperança, porque nós, muitas vezes, nos munimos assim de esperança no Senhor. Romanos capítulo 8, 24 fala sobre isso. Nossa esperança está além disso tudo. No próximo bloco, nós vamos para a conclusão, falando sobre essas 3 esperanças. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo, o programa 55, eu diria 55º. O Edinho diria já 55 programas no ar. É mais fácil. É mais fácil, né? Com certeza, é mais fácil. Eu falaria o que é mais fácil. É isso aí. Vivendo e aprendendo, então. É 55º. Vulgo 55. Não adianta mesmo, tem jeito. Obrigado ao Vicente, que estava junto conosco, ou que está ainda junto conosco aqui. Acabou de chegar, porque também estava ainda fazendo um atendimento. É o que ele faz constantemente. Se você deixar tempo livre para o Vicente, ele arranja o que fazer. O Vicente é incrível, né? Mas vamos andando e com tudo isso, e ele tem feito esses atendimentos. Se você precisa realmente de informações assim, agora você tem um site de informações, o libertos.com.br. Lá você tem várias informações sobre purificação, né, da sua vida, sua alma, inclusive até das drogas, né? Você pode contar com o nosso irmão Vicente. Luciana Monteiro também dando o seu boa noite. Ingrid Alencar, Márcia Cruz, que Deus abençoe, Vicente. Realmente orem pelo Vicente para que os projetos e de trabalhar mais com isso, servir mais ao Senhor com isso também. Luciana Monteiro também. Oi, Sueli, minha querida irmã. Mande recados uns para os outros também. E diz aqui o Vicente, amém. Tem esperança em um mundo melhor, com mais Jesus e fé no coração das pessoas. André Alves escreve sobre a sua esperança. E você, tem esperança em quê? Pode escrever aqui, escreve para a gente saber em que você tem esperança. Nós estamos indo então para quase o final do nosso programa. Vamos ter agora Vida com Propósito. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tchau! Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. E o nosso versículo para a nossa reflexão de hoje se encontra em Lucas, capítulo 17, versículo 33, que a palavra nos diz: quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á, e quem perder, de fato, a salvará. Jesus ele fala em diversos momentos esta frase, que nos traz uma grande reflexão. Muitas pessoas ao ler ou ao ouvir perguntam: o quê?
porque realmente é muito interessante quando ele diz que quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, porém aquele que a perder de fato a salvará. E no versículo anterior ele diz, lembram-se da mulher de Ló. E é interessante então pensarmos que realmente quando nós olhamos para as coisas materiais, como nós olhamos pensando que as nossas vidas se resumem a coisas materiais, se resumem somente os prazeres ou o conforto ou o lazer no presente século, nós realmente temos 100% de probabilidade de perder realmente a nossa vida. Porque o que Jesus está querendo nos dizer quando ele cita este versículo é que quando queremos viver a nossa vida aqui, nós já perdemos, porque a verdadeira vida está em Jesus, está com Ele. Então, com Ele, nós teremos a verdadeira vida, no qual Ele está falando da eternidade. Ele está falando que a eternidade não se compara com esse período temporário que nós vivemos aqui nessa terra. Tanto que quando Ele vai falar em outros versículos, né, como Mateus 10:39, ele vai falar lá que quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem entregar a sua vida por amor de mim, a salvará. Então, realmente, nós não devemos pensar que as nossas vidas se resumem basicamente a coisas materiais, a simplesmente a subsistências de coisas terrenas. Mas nós devemos lembrar que a nossa maior necessidade é espiritual, porque nós somos seres eternos e nós vamos passar ou a eternidade no inferno, que é a verdadeira morte, ou a eternidade com Deus, que é a verdadeira vida. Então que eu e você buscamos a entregar a nossa vida para Jesus, aí sim teremos ela salva. Que Deus nos abençoe. Muito bem, você acabou de ouvir Vida com Propósito. Esse foi o nosso irmão Anderson Roberto conosco, nos prestigiando, né, sempre com as produções lá da Igreja de Cristo de Belo Horizonte, Minas Gerais, lá no centro, na Rua Andrada 555. Nós conseguimos até já decorar também. Eu espero que esteja certo o endereço também. André Alves, falando sobre sua esperança, aqui nós já lemos. Sueli Teixeira também, conversando entre os irmãos aqui, que isso é muito legal, a gente acha muito bom isso, né, que os irmãos fiquem conversando, é bom ter os irmãos em união. Cláudio Miro dos Santos também está assistindo o programa. Rosilane Monteiro aqui, minha esperança está em Deus. Luciana Monteiro diz, esse mês faz 24 anos que estou na Igreja de Cristo, obrigado meu Deus, muito feliz com essa família abençoada, de fato uma grande bênção. E aqui novamente a Zé Zaiva mandando algumas carinhas pro Edinho, que gosta também de responder com carinhas, Edinho. Neide Henk também, minha esperança está em uma vida melhor do que esta. Todos nós, né, nossa esperança é essa, compartilhamos da mesma esperança. Saudades de assistir ao programa, Gerli escreve aqui ao vivo. Hoje consegui, boa noite a todos. Muito bom, Gerli, espero que te ver outras vezes ao vivo, e se não, mesmo assim o programa fica gravado e você pode mandar recados também, mesmo no programa gravado. Lucas Alencar também está junto conosco, né, Igreja de Cristo de Gravatá, em Pernambuco. Quem mais aqui? Lucas Alencar, Eulânia Silva. Boa noite, paz de Cristo, Eulânia, de Patos, na Paraíba. E Fernando e Michele Albuquerque, nós já até mostramos aqui a foto desses irmãos aqui. Deixa eu ver novamente, onde está a foto? Aqui está a foto, né, que nós mostramos. A Fernando e Michele Albuquerque escrevem pra gente aqui. E o Edinho responde aqui para Zéza Alves com mais carinhas. Muito legal. Então chegamos no final do programa e mesmo estamos lembrando do tema que nós falamos, né, que foram as 3 esperanças. E vamos para a conclusão agora.
A primeira esperança, vou falar sobre ela, o Edinho vai falar sobre a segunda esperança. Vou falar sobre os sem esperança, aqueles que não encontram saída, que se afogam muitas vezes até nas drogas, no álcool, e se entregam ao pecado e até ao ateísmo, porque perdem a esperança de um Deus vivo. Também nós vemos esse segundo, sobre o qual o Edinho vai falar, que são os da falsa esperança. Exatamente, João. Os da falsa esperança é aqueles que esperam que as coisas vão dar certo, que acabam não crendo em nada, mas eles querem esperar em alguma coisa. Aí eles se apoiam em coisas que não levam à salvação e não levam a Deus também. Pessoas que esperam uma vida melhor, mas não esperam em Deus. Então, ou seja, eles têm esperança em alguma coisa que não lhes dá uma esperança verdadeira e nem próspera. Também aqueles que querem ir para o céu e serem felizes, mas não entendem o motivo, não têm o caminho, não têm a certeza do que estão trilhando e estão como quem tem uma venda nos olhos e está pisando e palpando em lugares que não consegue ver. Estas pessoas estão sem esperança, perdidas e sem caminho. E muitas pessoas, inclusive, acabam fugindo da verdade, saindo do que é correto e fazendo, de fato, as coisas que não precisam. Muitas pessoas acabam tendo a esperança nas coisas erradas e trilhando os caminhos incertos. Essas são as pessoas sem esperança. São pouco melhores, inclusive, que os que não têm esperança, mas o destino deles é tão errado quanto aqueles que já nem têm esperança mais. E temos também os da verdadeira esperança. Esses queremos ser nós, é claro, mas nem sempre é uma garantia. Nós não podemos nos apoiar nas mesmas coisas daqueles da falsa esperança, que esperam alguma coisa sem ter ação da fé nenhuma. Deixam a fé de lado nas suas vidas. Outros colocam sua fé, sua crença, nem fé, não posso dizer que seja fé, né? Colocam sua crença em milagres, colocam sua crença em exorcismos, né, expulsão, né, programas de televisão que a gente vê muitas vezes, colocam sua crença também em palavras religiosas de homens que se autodenominam pastores, né, e não são, porque nem sequer qualificação bíblica tem. São esses os da falsa esperança. Mas tem aqueles, finalmente, os da verdadeira esperança. Queremos ser estes que temos esperança, mesmo que as pessoas não enxerguem, porque ela depende também da fé. E nós somos os da fé, aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Todos nós, então, precisamos colocar nossa esperança em Jesus Cristo, porque é a única verdadeira fé que nós temos. Obrigado a todos vocês que estiveram junto conosco até agora, como Diene Silva, aqui o Júnior Ponce escrevendo: João, estou devendo o artigo. Isso aí, não deixe de escrever o artigo e mandar para o portal da Igreja de Cristo. Lembrando novamente sobre o portal da igreja que está, temos vários artigos lá, falando um pouco mais até sobre os eventos que se aproximam da igreja. Você pode ir aqui até na barra, aqui que você pode passar o mouse, se estiver no computador, você vê eventos aqui. Temos Congresso Feminino 2018, está se aproximando, chega lá, dá uma olhada na data para você, mulher, participar, não deixar de participar. Você pode ver também a Enoquita 2018 está para acontecer. E também o Congresso do Nordeste, que vai acontecer ainda em 2018. O 3 em 1, nós estamos esperando informações para colocar mais informações sobre o 3 em 1 aqui. Mas são alguns desses eventos nacionais que nós temos aqui e que você pode participar. Falando em participar dos eventos aqui, a nossa irmã Michele e Fernando Albuquerque que escrevem aqui: que aulas maravilhosas do Congresso de Inverno, assistam, irmãos. Então veja só, uma pessoa que assistiu e gostou das aulas maravilhosas. De fato, foram muito boas aulas lá que nós tivemos no Congresso do Nordeste. E a primeira até, que foi nosso irmão Davi Silveira, ele fala um pouco da história da congregação. Uma congregação já com 50 anos de existência. Uma congregação da Igreja de Cristo lá no Sul, lá em Curitiba, então. Não esqueçam de ir lá visitar. Então, Edinho, estamos chegando ao final desse nosso programa de hoje. E vamos nos despedir, né? Sim, eu queria antes falar de dois comentários que eu vi aqui.
um da Luciana Monteiro, que falou que o filho dela, Estevão, foi apresentado com 3 meses na Igreja de Cristo. E também sobre o Fernando, né, que ele falou que no estudo de casa hoje eles falaram sobre Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, exatamente o trecho onde nós estávamos lendo hoje, né? E isso é muito bom, ver que estamos a uma tela de distâncias, mas conectados na palavra do Senhor. Verdade. Isso é muito importante, que nós temos esse compartilhamento das boas novas com todos os irmãos. Quero que você fique com Deus e tenha uma excelente semana, assim como eu sinto que a nossa semana ela se completa, ela fica mais alegre, mais feliz quando nós fazemos este programa com comunhão a uma tela de distância. Até a próxima semana e fiquem todos com Deus. Agradecemos a todos vocês que assistiram o programa até agora, ao vivo, nos acompanharam, não nos deixaram sós, pelo contrário, mantiveram essa tela de comunhão conosco. Não esqueçam de compartilhar, como nós muitas vezes falamos sobre compartilhe o programa para que nós possamos aumentar essa comunhão entre os irmãos da Igreja de Cristo no Brasil, porque esse programa ele é feito exatamente para este público, para os nossos irmãos da Igreja de Cristo no Brasil. Obrigado aqui ao José Monteiro, mandando uma mensagem, também a Melissa Bernardo, né? José Monteiro dizendo um tempinho fora, mas presente em espírito. Orem por nós, então, quando não puderem assistir o programa ao vivo. Que bênção esses momentos em comunhão. Então nós podemos usar, estamos fazendo, né, Dinho? Usando bem a internet aqui juntos. Né? A gente tem que usar as coisas da melhor forma possível, né? De fato, né? Então estamos chegando ao final. Muito obrigado por você que assistiu até agora. Voltamos na semana que vem para que você mantenha a comunhão, não só conosco, mas com vários irmãos então da Igreja de Cristo no Brasil. Deus abençoe a todos vocês e até semana que vem.